Boa noite, meus amigos, minhas amigas, a todos da família Celuz e que nos acompanham nas mídias sociais. E nós estamos na terceira jornada espírita do Celuz, que acontece juntamente com o ETPG, que é o nosso encontro de trabalhadores, que acontece com o Inspirarte, que é a arte, né? A arte utilizando da doutrina espírita, que a juventude do Celuz já vem trazendo há muito tempo para a gente construções tão belas. E também temos o Encrique, que é o nosso encontro da infância. Então é um momento de muita festa para toda a família Celuz e que desta vez está sendo feito no formato virtual, né? E que a gente então pede a compreensão de todos, que também para nós somos neófitos nessa experiência, mas decidimos fazer, até porque já vem acontecendo o NTPG há muitos anos, e aqui a gente se solidariza neste momento desafiador que a nossa humanidade está passando. A gente tem a gratidão a Deus pela vida, e também a gente se submete à sua vontade soberana diante desses acontecimentos. E a gente aqui tem também essa solidariedade com aqueles nossos irmãos que estão enfermos e que estão hospitalizados, aos nossos irmãos que tiveram o retorno à pátria espiritual neste momento de pandemia que estamos atravessando. Então não poderíamos deixar, como diz no ditado popular, a peteca cair. E até porque um dos nossos companheiros que retornou à pátria espiritual, nosso amigo Paulo Santos, que muito se dedicava e deve estar se dedicando, que agora ele não vai apenas participar da primeira versão virtual, mas para ele a primeira versão espiritual do NTPG, assim como o Eige, nosso irmão também querido, que retornou neste momento. Não poderíamos deixar de homenagear estes nossos companheiros. E aqueles todos que nos precederam, que já formam essa família Celuz. E que milagre é este que consola os nossos corações, saber que nós estamos momentaneamente com saudade do afastamento físico, mas sentimos essa família espiritual cada vez mais se formando na nossa casa Celuz. Isto é demais consolador para todos nós. Isto é um verdadeiro milagre. E nós vamos falar deste tema hoje, vamos abordar no tema da palestra de hoje as curas, os processos e a ressurreição. E com muita alegria que, mais uma vez, eu aceitei esse convite e agradeço ao convite que me foi feito para participar dessa terceira jornada, ou seja, eu estou participando até aqui de todas. E agradecer aqui ao empenho, como eu falei, para essa compreensão para vocês, mas o empenho aqui da equipe de comunicação da nossa casa, que nos proporcionou esse estúdio belíssimo, está se dedicando com muito carinho, tentando proporcionar o melhor possível dentro, evidentemente, das limitações que os recursos colocam, mas não há limitação para o amor e para o coração. E aqui o agradecimento ao Evandro, a Márcia, comigo neste momento, participando desta gravação, e, portanto, não me sinto nenhum momento sozinho. Estou aqui a palestrar, primeiramente para os dois, e claro, primeiramente para mim, porque quando a gente vai buscar um tema e a gente se envolve nesse tema, quantas bênçãos, quantas oportunidades de reflexão. E aqui eu humildemente trago um pouco das reflexões que eu fiz, com base, evidentemente, na obra kardeciana. Então nós vamos nos debruçar na obra kardeciana, fazendo alguma referência em algum momento, alguma obra que no momento em que estávamos estudando nos lembrou a leitura, nos despertou. E, portanto, fixar essa fidelidade a Kardec é um caminho muito importante. Mas, acima de tudo, trazermos para a nossa vida, aplicarmos na nossa vida, utilizarmos na nossa vida e refletirmos tudo aquilo que a gente adquire de conhecimentos nas nossas vivências
para que possamos assim crescer e fazer o nosso processo de transformação. Veja, e cada um trilhando a sua estrada e construindo a sua história. Aqui vou procurar desenvolver um caminho de um raciocínio lógico e progressivo até chegarmos na cura, nos processos e ressurreições. E iniciando, como vamos até usar a redundância, a partir do início. Então vamos construir aos poucos, e fiz um esquemazinho no final, um mapa mental para tentar fazer com que se fixe aquilo que a gente vai construir e construir juntos, porque eu sinto a vibração de todos. E veja, é aqui a abordagem que estou fazendo. A doutrina espírita e o cristianismo deixado por Jesus, eles são perfeitos. Portanto, a nossa referência é Kardec e Jesus. Se alguma coisa que eu falar aqui não tiver adequado, de acordo com o que você entendeu e leu de Kardec, por favor, faça depois a sua comunicação disto, para que a gente possa ler e você possa me ajudar também, ajudar aqueles que estão nos ouvindo, que é muito importante isso, porque eu sou falível, nós homens somos falíveis, mas a doutrina espírita, ela está perfeita para a gente fazer a construção dos nossos conhecimentos. Então, Kardec e Jesus são a referência. Como já está lá no Evangelho, o cristianismo, o Evangelho de Jesus, ele é perfeito. O que tem de errado nele, o que tem de defeito nele, é fruto dos homens. Tá? Então, aqui até utilizando aqui o nosso amigo, fazendo referência ao nosso amigo Marlon Requidal, que ano passado estava conosco na Jornada Espírita, estava presente conosco. Que alegria! Aqui o nosso abraço para o nosso amigo, se de alguma forma chegar até ele, esta humilde exposição, essa humilde palestra, que nos vem advertindo e nos vem dando a sua lição, que é fruto da sua bagagem construída em muita reflexão, estudo, vivência, reflexão, estudo, e não pare, ele traz para a gente, mas é a construção dele, como ele diz, e ele vem trazer a experiência para nos ajudar a nós construirmos a nossa história. Então, Marlon tem vários vídeos nos ensinando a estudar o Espiritismo, nos ensinando a filosofar em torno de nós mesmos, em torno dessas questões. Então aí fica a dica e um abraço querido para o nosso amigo Marlon. Então vamos, como eu disse, iniciar por onde tudo começou. E tudo começou em 1857 com o Livro dos Espíritos. Então nós não podemos jamais deixar de falar do Livro dos Espíritos. Aqui se inicia e vai iniciar a nossa construção. E pela pergunta número 1, porque nós vamos, como eu disse, construir um caminho progressivo até chegarmos para que a gente possa entender de maneira racional e deixando-nos tocar pela emoção, porque o Espiritismo não tem como não tocar nas nossas emoções. Nos construirmos então a razão, deixar-nos emocionar, porque é consolador demais explorar o Espiritismo. E, acima de tudo, vivenciar, senti-lo nas nossas sensações, vibrar no nosso corpo, essa doutrina viva. Não tem como medir a construção, a grandeza que é para aquele que assim se predispõe. Então, na pergunta número 1 do livro número 1, Kardec, com toda a sua sapiência, e veja bem, no Livro dos Espíritos, aqui como coloca o nosso amigo Marlon, né, que nos chama a atenção, filosofia espiritualista. Então, uma filosofia de vida, para que a gente possa compreender essa questão que Kardec vai buscar a origem, vai indagar os espíritos, vai partir de reflexões e perguntas. É uma ciência também, né? E tem os aspectos religiosos que ele vai esclarecer, porque o Espiritismo é religião. Lá na frente, já em 1868, na Revista Espírita, faz os esclarecimentos, mas não religião como a gente conhece, mas que muitas vezes a gente acaba praticando o Espiritismo apenas como uma instituição religiosa. E assistamos lá ao Marlon, que ele faz reflexões muito boas sobre isso, que
o caminho deve ser outro para nós quando nos apropriarmos da doutrina espírita. Essa essência filosófica, essa busca científica, né, e alicerçada nessa fé raciocinada. Então, na pergunta número 1, que é Deus? Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Essa é a nossa primeira base. Deus, causa primeira de todas as coisas. Em seguida, no livro 1, ainda no capítulo 2, ele começa a desbravar os elementos gerais do universo. E eu vou colocando aqui, mas tudo já, às vezes já são as respostas, já são questões de Kardec com os espíritos. E que ele pergunta se é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. Não é permitido aos homens conhecer essa natureza íntima de Deus e essas leis que a gente tem no nosso universo, ainda não temos o quê? Faculdade para compreender isso. À medida que formos nos depurando, veja bem, nos depurando, e a gente vai, portanto, fazer referência aí ao Sermão do Monte, em que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então Jesus já dizia lá atrás que para a gente ter essa intimidade com Deus, para a gente ver Deus, primeiro a gente tem que estar puro. Então, como a gente ainda tem um longo caminho para chegar onde Jesus já chegou, e ele por isso era ungido com Deus, ele estava diretamente ligado com o Pai, dada a sua pureza de espírito. Então, portanto, na medida que nós formos nos depurando, nós vamos nos aprofundando nessa natureza íntima de Deus. E a ciência? O papel da ciência, ela não pode mergulhar nesses mistérios do universo, nessas leis universais? Sim, e ela serve para isso, e aí estamos aqui na tecnologia, estamos fazendo essa jornada, fazendo chegar neste momento pandêmico de isolamento social, e tantas lives, e tantos vídeos, tanta comunicação hoje que se a gente for jogar lá no nosso querido irmão Google, né, o nosso mestre supremo para muitos, o Google, a gente encontra tanta informação que se a gente não se controlar, se deixar levar, fica difícil, porque é muita coisa, né? E dentro desse muita coisa tem aquilo que nos é conveniente e muita coisa que é inconveniente. Então a gente vai, com a medida da depuração, vamos nos aprofundando, mas sempre temos a limitação de Deus. Então, no mundo em que nós estamos, nos falta, no momento evolutivo que nós temos, nos falta a faculdade para avançar um pouco mais, dadas as limitações do nosso próprio globo, do nosso próprio planeta. E avança Kardec na sua construção progressiva do conhecimento e, volto a dizer, desse envolvimento emocional com esse que é o Consolador prometido. Kardec, então, vem trazer a definição da matéria. Definir a matéria sob o ponto de vista... E aí ele diz assim, sob o ponto de vista de extensão, de impressão para os nossos sentidos e de ser impenetrável, é esse a definição de matéria, os espíritos concordam com ele. Sim, a matéria é isto que tu estás falando, impenetrável, que consegue ter extensão, consegue ser ponderável e consegue impressionar os vossos sentidos. No entanto, a matéria existe em outros estados que nos são desconhecidos, podendo ser etérea e sutil e que não faça nenhuma impressão aos vossos sentidos. Mas sempre é matéria, embora não nos pareça ser. Portanto, a matéria ela tem vários estados e ela pode ser por nós ponderável ou não, sutil, que não conseguimos impressionar. Isso já é de um consolo sem tamanho. Né? Então vamos ver que nós estamos ainda no início do Livro dos Espíritos e isso já mexe com as nossas emoções, já mexe conosco, já mexe com o nosso raciocínio, porque aí já não é mais uma fé cega, escura, nos levada pelo fanatismo, pelo menos não deve ser, porque é uma construção racional, alicerçada em um desenvolvimento lógico e progressivo. Então ele prossegue nesse sentido. Então, qual a definição da matéria? E os espíritos definem
A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, o espírito, veja bem, nasceu uma outra palavra, nasceu um outro contexto, que retém o espírito e que serve de instrumento para ele, ao mesmo tempo, exercer sua ação. Então surge um outro elemento, o espírito. Na definição de matéria surge o espírito. E então, Kardec aí já esclarece, porque, veja bem, Kardec, ele é o co-construtor desta doutrina. Ele organiza, ele se coloca como organizador, mas as perguntas, e tem até na chamada na televisão, o que move não são as respostas, são as perguntas, o que move o desenvolvimento da ciência. Então, Kardec é o argumentador, ele faz a pergunta. Então, a grandeza desse espírito é sem tamanho, e todo o seu conhecimento, toda a sua construção intelectual, um homem de ciência, um homem respeitado, um homem culto, o professor Hipólito Leão Delisle Rivail. Então, sob este ponto de vista, pode-se dizer que matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual age o espírito. Então, já que surgiu este elemento espírito, que utiliza a matéria e que age sobre a matéria, logicamente vamos definir o que é o espírito. Então, Kardec prossegue. Ele, assim como pergunta que é Deus, não o que é Deus, ou quem é Deus, ele pergunta que é o Espírito. O princípio inteligente do universo. E em seguida ele faz a pergunta. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Já que os espíritos constroem a partir das respostas, das perguntas de Kardec, eles vão respondendo e constroem, e Kardec então indaga. Existem esses dois elementos no universo, matéria e espírito? Os espíritos dizem sim. Mas acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal. Mais uma palavra e mais um elemento já decorrente dos três. Veja bem, é importante a gente ter essa construção de que é uma tríade. Deus, Espírito e matéria. Deus e o Espírito que utiliza a matéria para agir. E dentro já dessa trindade surge um elemento já decorrente destes três elementos. E vamos ver de qual é. O fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Então, a matéria é formada de um elemento primitivo. E esse fluido, portanto, é matéria, é decorrente do princípio material, mas que faz essa ligação do espírito para a matéria propriamente dita. É uma matéria diferente, mas é o fluido universal. Portanto, é o elemento de ligação. Então, nós temos Deus, Espírito e o Espírito que age sobre a matéria. Essa é a força, é tudo que tem no universo. Tudo que nos cerca decorre dessa trindade. Tudo que nos cerca. E isso já dá um grande diferencial na nossa vida. Então vamos avançar. Eis que, então, se existe os espíritos, Kardec faz a pergunta se existe então um mundo diferente desse nosso. E os espíritos dizem sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Inteligências incorpóreas. Portanto, um mundo, o nosso corporal, e um mundo outro que não tem corpo, do ponto de vista nosso aqui, mas que existe. Né? E este é o mundo definitivo, respondem os espíritos a Kardec. Por quê? Porque ele é pré-existente ao nosso e sobrevive a tudo. E aí nós temos, que contexto? A eternidade. A eternidade já surge logo no início do Livro dos Espíritos. Porque nós temos um mundo fora este, para o qual certamente nós iremos, porque ele nos pré-existe a este, então nós viemos de lá, e nós vamos para lá porque ele sobrevive a tudo. Então a morte não acaba conosco.
Ela apenas nos faz libertar este ser, espírito, aprisionado neste corpo, e que então se liberta e volta para o mundo definitivo, que é o mundo espiritual. Isso já é de um consolo sem tamanho. E nesses momentos pandêmicos, em que estamos, então, tendo o desencarne de muitos nossos irmãos, esta palavra, desencarne, perder a carne, não perder a vida, e isso nos consola demais. E veja bem, uma construção vivencial, uma construção raciocinada e uma construção sentida, porque se nós formos ficar repetindo o Espiritismo apenas como uma construção intelectual, isso não vai consolar os nossos corações. A gente precisa sentir, e se isso tem sentido, verdadeiramente crer nisso em nossas vidas. Então, a partir daí, Kardec então traz um capítulo inteiro sobre essa intervenção dos espíritos no mundo material, porque esses mundos, eles coexistem, eles estão interligados, estão numa simultaneidade. Nós estamos aqui, eu, Márcio e Evandro, e certamente nós temos aqui uma comunidade de espíritos a nos envolver, porque nós estamos operando as máquinas aqui, os equipamentos, e eles estão operando de uma outra forma que nós vamos já ver como funciona tudo isso. E que maravilha, que bênção, que milagre! A nossa exposição hoje vai falar de milagre, e vez outra vocês percebem que eu estou falando que milagre, o milagre da vida, o milagre de Deus, o milagre de tudo isso que está nos cercando. Mas então vamos entender o que é o milagre, né? Então vamos avançar para chegar lá. Construção paulatina e progressiva, esse é o nosso caminho. Então, veja bem, o Livro dos Espíritos como esta filosofia de vida, mas também ele desemboca na obra seguinte, que nós iremos ano que vem estar comemorando 160 anos do Livro dos Médiuns, né? Trazido em 1861, a segunda obra do Espiritismo, que ele chama Espiritismo Experimental, portanto, ciência. Né? Então aqui ele vai trazer um método, vai trazer o conhecimento, vai ver que este conhecimento pode ser replicado, esse conhecimento pode ser testado, pode ser experimentado. Então preenche todos os aspectos de ciência, ciência que Kardec utilizou da sua época. Hoje a ciência, nós temos muitos avanços depois de Kardec, ele disse que iria, quanto mais avançar, a gente ia descobrindo os mistérios. Então, de lá para cá, muitos avanços aconteceram na ciência. Mas Kardec se valeu do que na época a ciência exigia para algum conhecimento, alguma coisa nova ser catalogada como ciência. Então, Kardec vem mostrar um método de investigação. Kardec vem mostrar que a comunicação com este mundo espiritual e o mundo material é possível, graças a um elemento intermediário que nós vamos ver, né? E que ele explora aqui, então, colocando Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, olha aí a palavra mediunidade, médiuns surgindo, as dificuldades e os tropeços existem, que se podem encontrar na prática do Espiritismo. E coloca no final, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Então aqui Kardec, nesta obra, vai mergulhar nessa, explicar, vai trazer o método investigativo, que não é o nosso objeto. E aqui vai trazer os fenômenos físicos, o que acontece com os médiuns, vai trazer os fenômenos inteligentes e vai dissecar, portanto, falar da mediunidade e desse intercâmbio entre os dois mundos. E construímos Deus, falamos ainda há pouco da imortalidade, da eternidade, e agora a gente está falando da comunicabilidade dos dois mundos, entre os espíritos e nós. E aqui nós temos já 3 alicerces consoladores sem tamanho. Deus, a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito que vive no mundo espiritual, e a gente tem agora essa comunicabilidade, e mostrando no início do Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns,
Portanto, todos nós temos a condição de interagirmos com o mundo espiritual. E a ciência hoje vem trazer abordagens mostrando que nós somos um ser espiritual vivendo uma vida carnal. E a ciência vem avançando nesse sentido, cada vez se aproximando mais do espírito. E Kardec, em 1857, com a sua coragem, pertinácia e toda a sua dedicação de pesquisas, vem trazer 2 séculos atrás de nós a questão dos espíritos. Então a gente vai partir para a explicação agora, que veja bem, depois de O Livro dos Médiuns, Kardec vai trazer que no livro 2 ele vai explorar o mundo dos espíritos, no livro 3 ele vai trazer as leis naturais, leis morais, que regem essa interação, as suas reflexões morais, como a gente vai voltar, como a gente vai ir, e as consequências dessa volta no livro 4, que vai desembocar no outro livro, que é o Céu e o Inferno. Que as consequências, as penas e punições, vai falar de céu, de inferno, vai falar de limbo, vai falar de todas essas coisas, que nós não vamos... Cada ponto desse que a gente está falando é objeto de um seminário todo. E Kardec não vai deixar de voltar a essa questão das origens das coisas e explicar esses fenômenos, e em 1868 traz, então, para finalizar as 5 obras básicas, mas aqui, como muito bem nos elucida Cosme Marci, outro companheiro nosso que ano passado, o Marlon esteve conosco, e no ano anterior tivemos a presença do nosso amigo Cosme, que vai estar conosco também nessa jornada. O nosso abraço, a vivência que tivemos aqui, e certamente vamos ter outras. E Cosme vem explicar, mostrando, e constrói a Kardecpédia, a Kardec Play, mostrando que todas as obras e tudo que Kardec deixou para a gente é básico. É o espiritismo básico, e vem falar com muita propriedade de tudo isso, e dentro de toda a sua construção e dedicação, voltamos a falar a história do Cosme Marci, que vem nos contemplar com tamanhos conhecimentos, para que nós construamos a nossa história. A história do Cosme é a dele, a do Marlon é a dele, a do Divaldo é a dele. O importante é a gente não esquecer que nós temos um talento suficiente, lá na parábola dos talentos, para construirmos a nossa história, que não enterremos como aconteceu no Evangelho, que seja uma história pequenina, mas que seja a nossa história. A nossa história de fazer com que este talento dê algum resultado, de oferir um pouquinho mais, um talento e uns míseros centavos. Já construímos a nossa história. Não enterrarmos como está lá na mensagem evangélica. E a Gênese, então, vai trazer os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, esta é a nossa referência. Mas veja, viemos construindo a partir do Livro dos Espíritos, e é importante a gente ler Kardec desta forma, da gente ir lendo a partir da sequência que ele vem colocando, porque ele, como pedagogo, mostra e vai construindo paulatino. Se a gente ler lá na frente, a gente pode compreender? Pode. Mas se a gente leu aqui atrás, a gente vai compreender muito melhor e ter uma visão realmente adequada. Então, que a gente possa ir construindo este conhecimento sem pressa, mas façamos a construção a partir do princípio e ir caminhando nessa progressividade. E chegamos, então, a explicação do milagre. E Kardec começa neste capítulo que ele fala, que é o 13, dos caracteres dos milagres. Por quê? Me preocupei em trazer o capítulo 13 e o capítulo 14. E o capítulo 15, que ele já vai colocar as curas, os processos, e vai colocar os milagres, já fica para a nossa lição de casa, né? Então, que a gente vai, não é melhor a gente aprender, a gente construir quem sou eu, para ensinar nesse sentido, mas trazer um pouco do que eu estudei e a gente junto construir. E é tão bom esse debate, e que a gente possa... Pena que não está tendo debate, mas o debate que é no sentido que você está me ouvindo, você está notando, será que o que ele fala tem sentido? Deixa eu ver se ele está falando certo o que está lá. Peraí, mas quando eu li eu entendi diferente. Isso é que faz a gente crescer, não é demérito, muito pelo contrário. A gente cresce junto. Então, Kardec, no capítulo 13, ele inicia primeiro buscando o sentido teológico da palavra milagre. E em sua acepção etimológica, a palavra milagre
do latim demiare, mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Mas para a academia, né, Kardec está se referindo ao contexto que ele estava vivendo na época, em 1800, e nessa época era 1868, mas ele está construindo a doutrina desde 1857. Ele vai trazer o que a academia define como milagre, que é um ato de poder divino, veja bem, divino, contrário às leis conhecidas na natureza. Então a academia define assim. E do ponto de vista religioso, está usualmente ligado ao sobrenatural, ao inexplicável, ao excepcional. Então a gente tem a academia, que diz que é um ato contrário às leis da natureza, um ato de Deus, portanto ele pode violar como ele quiser as leis que ele mesmo construiu. A gente vai ver se isso tem sentido. É o que a academia entende. A gente vai ter a explicação religiosa que atrela ao sobrenatural, ao inexplicável e ao excepcional. Guardemos essa questão, mas etimologicamente, Kardec traz o sentido do admirável, do extraordinário, do surpreendente. E no capítulo 13 ele faz o contexto que o Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo vem ao seu turno, esclarece Kardec, fazer o que cada ciência fez no seu advento. Veja bem, para algo novo se tornar ciência, ele tem que apresentar leis novas, explicar de maneira diferente, trazer as consequências, que fenômenos acontecem. Então Kardec vem revelar essas novas leis, vem trazer a explicação e, por consequência, os fenômenos que são de alçada dessas leis. Que não são, eu te disse lá no início, que tem uma matéria, que os espíritos falaram que é etérea, que é imponderável, que não afeta os nossos sentidos. Então, Kardec vai revelar novas leis, explicar a consequência e os fenômenos que são da alçada dessas leis, não das leis que a gente conhece da ciência. Então, esses fenômenos se prendem à existência dos espíritos. Então, o espiritismo é a ciência dos espíritos. O seu objeto de investigação é o espírito, essa relação do espírito com o mundo material e o que acontece nesse mundo, nessas leis, dessas questões espirituais. Então, durante a encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio de um corpo fluídico, ou perispírito. Surge esta palavra, perispírito, que surgiu lá no Livro dos Espíritos, que acabamos não nos referindo, mas estava lá, acabamos pulando. A gente comete, às vezes, o equívoco. A palavra perispírito surge lá no Livro dos Espíritos. Então, lá Kardec traz essa palavra, traz esse elemento, o perispírito, que ele é feito do fluido universal. E esse perispírito, ele está presente tanto para os encarnados como para os desencarnados. Então, olha que maravilha. Temos um elemento, outro desses elementos do universo, que é o perispírito, que atua tanto sobre a matéria corporal, nós encarnados, e também com os desencarnados. Então, nós temos algo em comum, nós e os nossos irmãos desencarnados. E teríamos que ter, porque senão não teria como ter a ligação. Isso quebra leis. A própria lei da natureza, a própria lei da física. Como é que eu posso ter um contato se não existe um elemento para fazer este contato? Um elemento comum. E o elemento comum é o perispírito. E esse perispírito, ele acompanha-nos quando a gente desencarna. E os agentes usados nos fenômenos, nas manifestações, são os mesmos, dos quais nos servimos. Todavia, estão na natureza e, conforme as suas leis, nada havendo de sobrenatural e maravilhoso. Então, apenas nós não nos apoderamos. É etéreo, mas esses agentes estão na natureza e os fenômenos acontecem, ou seja, na natureza não tendo nada de sobrenatural. Então cai a questão do sobrenatural. À medida que a gente vai conhecendo, o sobrenatural vai perdendo espaço e as coisas vão se tornando leis esclarecidas. E a gente vai então construindo. Então já temos mais este elemento. Nós temos Deus, princípio espiritual, princípio material. Nós temos o fluido universal e nós temos o perispírito. Então nós vamos construindo.
Os espíritos, portanto, eles são uma das forças da natureza, com uma ação incessante sobre o mundo material e o mundo moral. Então eles agem, eles interferem tanto na parte material nossa como na nossa parte moral. Revela que o magnetismo surge, só que o magnetismo já não é trazido pelo Kardec, o magnetismo já existia. O magnetismo é uma lei. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece, os fenômenos entram na ordem das coisas. Conhece as leis, as coisas entram na ordem. E surge aqui o magnetismo como uma lei que vai fazer com que esses fenômenos aconteçam. Então Deus não faz milagre. Porque Deus não faz milagre, ele não precisa derrogar as suas leis, não precisa para operar. Aqui não teria sentido. Porque sendo essas suas leis perfeitas, não tem necessidade de derrogá-las. Se há fatos que a gente não consegue compreender, é porque nos falta conhecimento necessário. Esclarecido no Livro dos Espíritos, nos falta faculdade, nos falta depurarmos. Então não é que a gente não tenha conhecimento, que a gente não consegue, que eles não existam. Eles existem. Tomando-se a palavra milagre na sua acepção etimológica, ou seja, no sentido de coisa admirável, de coisa extraordinária, de coisa surpreendente, teremos sem cessar os milagres aos nossos olhos. Nós os aspiramos no ar, aqui, né, respirando ar, estamos com oxigênio, que está sendo agora objeto de tamanha gratidão a Deus, porque o ar, como coloca uma mensagem que a gente viu na internet, aquele senhor que passou, salvo engano, 94 dias, não sei se o dia é esse, mas essa mensagem rodou a internet, me perdoe se eu não estou colocando ela com muito detalhe, e que ele disse que, aí o pessoal do hospital disse que ele teria que pagar um dia do respirador auxiliar lá, e eram 580 e poucos dólares, ou $1.000, não estou lembrado. Não lembro precisamente o valor, porque não é esse o que mais importa. É que ele fez uma reflexão, e o camarada disse, por que o senhor não tem condições de pagar? E ele coloca que não é o caso, ele teria condições de pagar, só que ele faz um cálculo de 94 anos de vida, em que ele sequer agradeceu o ar a Deus que ele recebeu de graça. E se ele tivesse que pagar? Olha aí o homem refletindo e percebendo que não exercia a gratidão ao Pai pelo ar que respira, essa bênção, esse milagre da vida, o ar que respiramos. Então, portanto, isso é admirável, isso é surpreendente, e isto é extraordinário. Então, do ponto de vista etimológico, os milagres acontecem o tempo todo no nosso despertar, no nosso dormir, no nosso respirar, no nosso andar, no nosso alimentar e por aí por diante. Então, o milagre, porque é tudo que está na natureza acontecendo e nos cercando, é o milagre da vida. Para tudo que a ciência ainda considera como sobrenatural da aparência do maravilhoso, o espiritismo vem como ciência do espírito explicar tais fenômenos pelas leis que regem a vida espiritual, onde se pode encontrar a chave dos milagres desta categoria. Então, veja bem, quando a gente fala de fluidos espirituais, de vida espiritual, de matéria, no sentido, é que não é que a matéria é a mesma. Apenas para diferenciar a matéria que a gente se podera, que a gente aqui está sentindo aos nossos sentidos, eu estou sentindo aqui pelos meus órgãos sensoriais, estou sentindo o frio do ar-condicionado, eu estou sentindo aqui o clima, então eu estou captando. Aqui o estúdio está um silêncio só, mas eu estou captando o som da minha voz. Então, esses sentidos, a ciência vem explicar. Então, por isso que se diferencia, se coloca fluido espiritual, mas é no sentido de que é aquele que difere do nosso, que é ponderável. É apenas nesse sentido. Mas a matéria é uma só, porque ela tem uma origem primitiva, que é o fluido universal, o fluido cósmico universal. Então, o Espiritismo vem explicar os fenômenos que acontecem no mundo dos espíritos. E aí, então, o fluido cósmico universal, ele tem duas, portanto, para ficar bem claro, ele tem duas formas. Ele tem a etérea, imponderável, que é a normal primitiva, onde acontecem os fenômenos espíritas, para ficar bem claro, ou psíquicos, né, que são das atribuições do espiritismo. Então, Kardec diz aqui é o objeto de investigação do espiritismo.
Então Kardec não vai entrar na ciência, na física dos homens, não vai entrar nas ciências que já estão aí constituídas. E o estado de materialização de ponderabilidade, de alguma forma consecutiva à primeira primitiva, né? Então os fluidos ponderáveis de alguma forma são consecutivos aos fluidos primitivos, acontecem os fenômenos materiais da alçada da ciência propriamente dita. Que aí está a física, está a química, está a biologia e tantas outras ciências, esse é a propriamente dita. E só que existe entre esses dois estados do fluido universal, o imponderável etéreo e o ponderável material, nós temos um ponto intermediário, que é a transformação deste fluido na sua imponderabilidade, intangibilidade, na sua pureza, na transformação para a matéria tangível. Então temos um ponto intermediário. E neste ponto intermediário acontecem muitas coisas. E como a vida espiritual e a corpórea estão em incessante contato, os fenômenos se apresentam com frequência simultaneamente. Os fenômenos espirituais e os materiais. Formação e a propriedade do perispírito é muito importante para essa questão dos milagres, como acontecem as curas, nós entendermos a formação e a propriedade do perispírito. O perispírito sozinho é um seminário de uma semana inteira. É muito abrangente, né? E entender do perispírito, entender desses fluidos, desvenda muita coisa para nós, principalmente aqueles que operam com a mediunidade, operam nas reuniões mediúnicas. É muito importante que tenham um conhecimento mais aprofundado da questão dos fluidos, da questão desse mecanismo e desses estados do fluido e do perispírito. O perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Um dos fluidos mais importantes do fluido cósmico, deixa-se bem claro os espíritos, é o perispírito. O corpo perispiritual e o corpo carnal têm, pois, sua fonte no mesmo elemento primitivo. Então, tanto o corpo carnal como o espiritual, ou perispiritual, eles têm a mesma fonte, portanto, os mesmos princípios e a mesma matéria, em estados diferentes. Por isso, o perispírito é tão importante, e quando a ciência avançar a esse elemento que Kardec traz, e ele cunha esta palavra que não existia, utilizando a semelhança da perisperma que tem nos frutos, e traz então o perispírito como esse elemento que reverte o espírito e que faz a ligação do espírito ao corpo, em que o espírito chega para se tomar, se assenhorear do corpo, ele precisa de um elemento intermediário e esse elemento é o perispírito. E aí nós temos a trindade universal, Deus, Espírito e matéria, e nós temos a trindade quando aqui estamos encarnados. Espírito, perispírito e corpo. E quando retornamos à pátria espiritual, o corpo fica e o perispírito e o espírito seguem. Por isso essa incessante comunicação entre os dois mundos. Isso é uma construção racional. Isso é o progresso dessa construção. Então os espíritos, eles são chamados a viver e cunham o perispírito deles de acordo com o mundo que vão habitar. Então o nosso espírito, ele foi cunhado com os elementos que nós temos na Terra. Então aqui no nosso planeta que foi cunhado, por isso que os espíritos falam que ainda é uma substância vaporosa ainda muito grosseira para eles. Para nós é imponderável, para eles é grosseira. Por quê? Porque é cunhado aqui no nosso planeta com as limitações, mas o que é belo é nós abrirmos o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na mediunidade espetacular de Francisco Cândido Xavier, e vermos logo no primeiro capítulo daquela obra, é que a vinda de Jesus, e Jesus não ia quebrar, derrogar nenhuma lei do Pai, o perispírito de Jesus foi cunhado aonde? Na Terra. Não poderia ser diferente se aqui ele veio reencarnar. Então aqui ele compôs o seu perispírito, portanto, dos melhores elementos que a Terra poderia proporcionar. E lá na narrativa de Humberto de Campos ele fala com tamanha maestria que quando o mestre se aproxima, a natureza se mexe. Há um grande frenesi na natureza porque vem chegar aquele que a construiu com Deus. Porque Jesus é o co-construtor deste planeta.
Então, vem chegar aquele que manipulou tudo isso. Então, a natureza se inclina ao grande mestre, ao grande co-construtor com o Pai. E ele cunha o seu perispírito nas bases dos elementos que a Terra proporciona. E cada um de nós cunha o nosso de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com aquilo que vamos nos propor nesta vida, com o que temos que resgatar, com o que temos que reparar. E a gente vai cunhar o nosso perispírito, que surge nesse momento da concepção, que vai se assenhoreando do corpo molécula a molécula, o perispírito nessa sua formação. Então, por isso que a gente coloca muitas vezes, nossa, o nosso irmão, acontece tanta coisa e ele tem uma saúde de ferro, né? E aquele irmão, tudo mais, vai olhar a composição de vida daquela pessoa, é uma pessoa bondosa, uma pessoa que não se irrita, é uma pessoa que tem um coração doce, é uma pessoa que age em favor do seu semelhante. Então é um ser que construiu o seu perispírito utilizando dos melhores elementos e dentro das suas limitações, porque Jesus é que poderia e tinha condições de cunhar do que há de melhor. Mas cada um foi fazendo o seu perispírito a sua própria identidade energética e, portanto, nós somos diferentes, assim como o nosso sistema imunológico de cada um é diferente um do outro, graças a esse elemento formador que cada um fez de acordo com a sua proposta de vida para esta atual encarnação, fez a sua composição, mas todos nós compunhamos aqui na Terra o nosso perispírito. E então, avançando nesse sentido, o que move, o que vai acontecer para que seja feito os processos dos milagres, são essas manipulações dos fluidos, que depende o quê? No mundo material, a gente precisa das mãos para manusear a matéria, e no mundo espiritual, para os fluidos espirituais, é o pensamento e a vontade. Esses são os veículos que movem, que os espíritos utilizam para manipular os fluidos. E assim como nós também, encarnados com os nossos pensamentos e com a nossa vontade, a gente pode também manipular esses fluidos, evidentemente. Então a gente tem uma capacidade, por isso que desde o início vai se buscar que as respostas de tudo está no mergulho para dentro, no nos conhecermos, autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, falava Sócrates antes de Jesus como seu precursor, já se referindo à porta do templo de Delfos. Então, conhece-te a ti mesmo. É o caminho de nós encontrarmos os recursos que muitas vezes vão nos curar de tantas coisas, sejam elas emocionais, psíquicas e até para a nossa composição somática, é nesse mergulho para dentro. E que a gente, então, crescendo, evoluindo, a gente vai se potencializar para manipular esses fluidos que estão ao nosso derredor. E esses fluidos, eles ganham qualidade de acordo com justamente essa manipulação. O que esses espíritos, com o pensamento, a sua vontade e a sua moralidade, que é o seu amor, o seu sentimento, o que move, dar qualidade a este espírito. Da qualidade que a gente vê, então, em que muitas vezes a pessoa vai ao médico ou vai ao encontro de alguém e diz assim, nossa, aquele médico não precisou nem passar a receita, só a atenção que ele me deu, me tratou com tanto carinho, respeito, me escutou, eu me senti tão bem só dele falar. É porque ele está manipulando os fluidos. E a gente então tem essa condição, e isso é verdade. Né? Que a gente diz assim, nossa, aquela pessoa chegou perto de mim e me senti tão bem. Outras vezes a gente diz, nossa, eu senti um arrepio, eu senti algo estranho, eu senti algo que foi incômodo, mas se aquilo não nos pertence, dá aquele frenesi, dá aquela perturbação, mas passa. Mas se em nós encontra absorção, é porque a gente precisa parar, orar, jejuar, porque algo não está bem, é uma advertência. E Sérgio Filipe, um grande cientista, espírita, que traz para a gente lá em São Paulo e para todo o Brasil pela internet, né? Ele traz esse conhecimento da pineal, essa glândula nossa, essa antena psíquica, e nos traz, nos descortina conhecimentos maravilhosos sobre essa questão da influência espiritual em nós, já do ponto de vista científico, já analisado. E aí, uma referência para a gente também buscar, como fomos dando aqui outros nomes, e são irmãos nossos que se dedicam muito aos estudos e nos trazem abordagens que muito têm a contribuir para a gente. Não esquecendo
jamais que eles buscam a base em Kardec. Então Kardec é a nossa referência maior. Então esses fluidos, eles agem sobre o perispírito, que é esse elemento que temos nós, que temos os espíritos. Eles agem sobre o perispírito e o perispírito, estando ligado molécula a molécula, reflete em nós. Eis o mecanismo que acontece via perispírito. Então, o perispírito do espírito, pela sua vontade, o seu pensamento, o seu amor, reage sobre o perispírito do outro, e esse perispírito do outro recebendo elementos que vão interagir com as moléculas e operam-se verdadeiros milagres, né? Que é o quê? O admirável, o surpreendente, é o extraordinário. Então, a gente vai chegar nas ressurreições. Já na Gênesis, no capítulo 14, a gente vai chegar que Kardec vai fazer a explicação, portanto, das ressurreições. Que certos estados psicológicos, esclarece para a gente Kardec, quando o espírito não está mais no corpo, veja bem, o espírito não está mais no corpo, e que o perispírito a ele não adere senão por alguns pontos, porque o perispírito adere ao corpo por vários pontos. Vamos imaginar aqui que esses são os pontos de conexão. E aqui, então, o espírito estaria assim, ó, só com esse pontinho aqui, só com o dedinho, né? Só com o dedinho. Então, não adere senão por alguns pontos, só esse ponto. O corpo tem todas as aparências de morte, porque o resto tudo está desligado. E está na verdade absoluta, quase em estado de morte, dizendo que a vida não se prende senão por um fio. Então há casos que a pessoa está por um fio, mas ainda não perdeu esse fio. E, portanto, enquanto o último fio não tiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação energética sua, da sua vontade, ou por um influxo externo, estranho a ele, igualmente poderoso, ser chamado ao corpo. Então, vou dar um exemplo muito rápido aqui. O nosso companheiro Eutíquio, que hoje é um dos nossos irmãos da família espiritual Ser Luz, né? O nosso abraço sempre carinhoso ao nosso companheiro, que juntamente com Paulo Santos e Hermenegildo, que voltou à pátria espiritual também, tínhamos um estudo do Livro dos Espíritos na casa do nosso amigo Paulo Santos e outros companheiros. Eram momentos maravilhosos, alegres e de muito aprendizado para todos nós. E aqui eu não posso deixar de reportar. Certa vez o Eutíquio, estávamos de Ser Luz, disse: Nilton, vamos comigo ali na casa de um conhecido meu, ele está quase para ir. E já me falaram que foi lá o padre e me pediram, que a família gosta muito de mim, para que eu fizesse um evangelho lá e fazer as minhas intervenções como espírita. Tu vai comigo? Eu disse: vamos, meu amigo, eu tenho tempo, vamos. E chegamos lá na casa daquele irmão e ele tinha um câncer de garganta, era o que estava o afetando bastante. Ele estava realmente num estado bem deplorável, se alimentando com gelos que colocavam na sua boca, e uma situação bem difícil mesmo, que nos envolveu em muita misericórdia pelaquele irmão. E então nós fizemos o evangelho, esclarecemos a família. Mal saímos, o pastor chegou. A família pediu para todo mundo, né? Tinha o padre, foi o pastor, tínhamos ido nós, espíritas, então não sei qual era o propósito, porque o irmão estava lá dando também um certo trabalho para a família, que tinha que se dedicar àquilo ali, né? Sei que aconteceu, o Eutíquio, depois de mais ou menos uns 3, 4 meses, me disse: aquele companheiro desencarnou ontem. Então, no estado que ele estava, por um fio, enquanto não se desligar o último fio, permanece a chama. E o próprio espírito pode, com boa vontade, que não sabe vem da onde, pode dar impulsionamento à sua vida, ou um influxo externo, como foi no caso, como é o caso que acontece quando há a intervenção, por exemplo, de Jesus, né? E a gente vai ter, portanto, a intervenção de Jesus junto à filha de Jairo, que está em Marcos. Nós vamos ter a intervenção de Jesus com o filho da viúva de Naim, e a ressurreição de Lázaro, que é tão muito bem conhecida por nós, que Lázaro já estava há 4 dias, já com mau cheiro e tudo mais, e ele manda o Lázaro sair do túmulo. Esses irmãos nossos estavam em estado de catalepsia, estado de letargia, alguns, ou seja, estavam praticamente já fora do corpo, mas ainda existia um laço. Não é à toa que Jesus os trouxe com o influxo do seu amor e movimentando esses fluidos,
Portanto, o milagre está explicado. Existe uma lei e esta lei se aplicou em que ele manipula esses fluidos e aquele espírito não estava desencarnado, existia ainda um ponto de ligação do seu perispírito ao seu corpo e ele então traz. E aí acontecem as ressurreições no Evangelho. E as curas também se operam por essa manipulação desses fluidos através do perispírito e que se faz a substituição de uma molécula sã por uma molécula malsã. Aí se faz a cura, que tem a enfermidade, que é a célula que está morta, que está doente, e a substituição pela molécula sã daquela que está malsã. Esse poder curador depende da qualidade da substância inoculada, ou seja, como se manipula esses fluidos, e as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem, quer seja espírito. Então, nós encarnados e os desencarnados temos as condições de manipular pelo nosso pensamento e vontade esses fluidos. Então a gente pode, por uma vontade tamanha, uma fé tamanha, modificar aquelas moléculas malsã por uma molécula sã, com a nossa intenção de amor, nossa intenção de ajudar, mas sempre submisso à vontade de Deus. Jesus jamais, e não tinha como quebrar a lei divina. Então aquele ser que estava ali recebendo de novo praticamente a vida e sendo curado, estava tudo sob a vontade de Deus, tudo sob a égide de Deus, e a nossa submissão a Deus tem que ser assim, tamanha. E Jesus deixava bem claro que enquanto muitas vezes os discípulos não conseguiam curar, e Pedro tinha essa dificuldade, porque Pedro na verdade queria parecer que conseguia curar como Jesus, como outros discípulos já haviam curado, aprendendo a mensagem, mas Jesus coloca que a intenção tem que ser pelo amor, não para se aparecer como um ser magnífico ou um ser diferente. Então a intenção daquele que vai curar, que não deve ter a pretensão do resultado, e sim apenas a confiança em Deus e que está manipulando esses fluidos, é que vai substituir essas moléculas malsã por moléculas sã. E todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, que não diferem senão pelo poder e rapidez da ação. Então a lei que funciona e ocorre aí é o magnetismo. O princípio é sempre o mesmo. O fluido que desempenha o papel de agente terapêutico é sempre o mesmo e cujos efeitos estão subordinados à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Esse magnetismo ele pode se produzir de várias maneiras. O magnetismo humano, que é o magnetismo propriamente dito, ou seja, nós encarnados fazemos. Tem o magnetismo espiritual, que é a ação dos espíritos direto sobre a matéria, sem a interferência de um intermediário. E temos o magnetismo misto, ou humano-espiritual, que é quando os espíritos, através de um intermediário, que é o homem, o médium, por exemplo, né? É o médium, e faz chegar esse elemento de cura àquele que vai se objetivar. Então o magnetismo acontece dessas três formas. Diretamente pelo encarnado, diretamente pelo espírito, e com os espíritos utilizando os encarnados. E a faculdade de curar por influência fluídica ela é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício. Então nós podemos aprender a curar. E foi o que Jesus ensinou aos discípulos. E eles foram aprendendo e tem no Evangelho os exemplos. Aqui falei de Pedro, que Pedro foi até que ele aprendeu. Né? Como? Aprendeu que por tudo que Jesus ensinava. Né? Então, nós podemos aprender a curar. Agora, claro que tem todos os princípios que regem isso. A nossa intenção, o nosso amor, a nossa fé e todos esses fatores, mas a gente pode desenvolver essa capacidade de curar no decorrer das nossas vidas. Já aquela de só impor as mãos, esta é muito rara. E considerando realmente que o seu apogeu é uma coisa excepcional. E aí tem vários casos de cura, a mulher hemorroíça, nós temos o cego de nascença, os 10 leprosos, mas o processo é sempre o mesmo. Então se a gente for ler o Evangelho, a gente já sabe como aconteceu, já sabe o princípio que aconteceu desses milagres. E a gente avança e vamos chegando, finalizando já a nossa exposição, já nos direcionando e chegando na questão das obsessões e possessões. Quando Jesus afasta, expulsa os demônios, então chamados na época, que são os espíritos impuros, daqueles que estão então sendo vitimados por esses espíritos. E Jesus opera em vários momentos do Evangelho.
Os maus espíritos, é importante que Kardec esclarece para a gente, os maus espíritos eles pululam ao redor da Terra. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos aos quais a humanidade está exposta neste mundo. Então nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos expostos a diversos flagelos. E aí temos esse momento pandêmico que todos nós estamos sujeitos. O nosso perispírito é composto aqui neste orbe. E neste orbe surgem questões dessas como os vírus, as bactérias. E também tem uma ação perniciosa, que é a ação malfazeja, que faz parte dos nossos flagelos, que é os processos obsessivos. E aí eu me reporto ao livro Trilhas da Libertação, em que Divaldo Franco, como médium, na lúcida lição de Manuel Filomeno de Miranda, que para aqueles que trabalham na mediunidade, as obras de Manuel Filomeno de Miranda são daquelas, junto com André Luiz, junto com outras, indispensáveis. Primeiro o Livro dos Médiuns, claro, são indispensáveis para que a gente possa compreender melhor esses mecanismos, que são as obras complementares que decorrem, evidentemente, de todo o conhecimento que Kardec nos traz, toda a construção que ele traz no Livro dos Médiuns e essas obras. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, ele logo no início ele apresenta a eleição do gênio das trevas. E é muito interessante. E esse gênio das trevas, ele fala que nós, aqui encarnados, damos os alimentos para eles. Então é muito fácil fazer os planos no mundo das trevas. E ali se elegendo o gênio das trevas, vários candidatos, cada um mais com a sua popuosa maldade que o outro, e chega-se à eleição do gênio das trevas, e ele então dá o seu discurso. Nós vamos levar a humanidade à queda, o homem à queda, fazendo apologia às 4 verdades de libertação do Buda. Ele faz essa apologia e elege as 4 verdades para derrubar o homem: o sexo, o dinheiro, o narcisismo e o poder. Se nós não conseguimos por um, conseguimos por outro. E este é o plano de atuação das trevas para nos derrubar. E ele ali então diz que a terra, os habitantes da terra nos dão os alimentos. E que a gente tem então uma especulação que no mundo espiritual existe cerca de 8 vezes a população da terra. Imaginemos que estamos no mundo de provas e expiações, que se aqui o mal predomina, ainda entre nós encarnados, imagina dentre os outros 8 de cada um de nós no mundo espiritual. Então é um flagelo que todos nós estamos. E dentro desses processos obsessivos tem a possessão, que a obsessão é uma ação externa do espírito faz sobre nós. E na possessão, esse lugar, em vez de agir externamente, o espírito livre substitui, por assim dizer, o espírito do encarnado e faz eleição do domicílio do seu corpo, sem, contudo, que esse deixa de definitivamente estar ligado ao corpo, porque só ocorre depois da morte. Só depois da morte que o espírito perde o seu corpo. Então, no processo de possessão, o espírito toma corpo do outro, mas não é tomar 100%. Ele toma como seu domicílio, mas ambos coabitam naquele corpo. Mas quem comanda é o obsessor, é o que vem trazer a possessão. E essa possessão ela é sempre temporária e intermitente. Por quê? Porque não tem como o espírito obsessor ficar todo o tempo ligado e se ligar integralmente ao corpo daquele ser. Por quê? O perispírito só se liga ao corpo, molécula a molécula, no momento da concepção. É o único momento. Então, por isso a ação de possessão ela é temporária e intermitente. Ela tem intervalos. O que acontece muitas vezes é que cria-se uma relação de simbiose entre um e outro, e com o afastamento de um, o outro não consegue mais viver. E tem exemplos disso na bibliografia espírita, na vivência de Manuel Filomeno de Miranda, salvo engano no livro Obsessão e Loucura, posso estar enganado, e que tem um caso desse de simbiose, em que quando o espírito do obsessor é esclarecido, ele diz, ele não vai suportar a minha ausência, e de fato o outro acaba desencarnando. Tamanha era a ligação de um com o outro, coabitando o mesmo corpo do ponto de vista psíquico. Então aí tem essa ligação perispírito a perispírito, porque a obsessão só acontece quando há essa ligação de um com o outro. Tem que ter, portanto, sintonia, né? Não é um processo que acontece ao acaso, é uma sintonia, contanto que o gênio das trevas diz, ele nos dá os alimentos. Então, a possessão acontece dessa forma.
E a obsessão, geralmente, ela sempre é um fato por um espírito malfazejo. Mas nós temos a possessão em que se empresta o corpo momentaneamente do outro para que possa se expressar. Então, de repente, pode ser que algum espírito, o meu anjo da guarda, ou algum espírito diga assim, bem, o Newton não vai conseguir falar direito, eu vou pegar, me empresta o teu corpo e deixa que eu falo por ti. E aí tem um exemplo do Divaldo Franco no filme dele, quando ele vai fazer a primeira palestra, que é uma lição, ele está ali sendo levado pela vaidade, né, e ele só psicografava e trabalhava nas reuniões, e de repente convido ele para uma palestra, e ele se desloca para Minas Gerais, acho que é Minas Gerais, e então ele vai fazer a palestra e não consegue falar, e fica ali e tudo mais, se aproxima dele Humberto de Campos, toca ali no ombro e diz, deixa que eu conduzo. Toma ali das cordas vocais do Divaldo, me perdoe Divaldo se não foi assim que aconteceu, mas assim que eu vi no filme e acabei associando aqui como esse momento em que o Humberto de Campos possuiu o corpo do Divaldo para que o Divaldo não passasse vergonha ali e, acima de tudo, talvez não pelo Divaldo não passar vergonha, o respeito ao público que estava ali presente. Esse certamente foi o motivo maior. Contanto que depois, com a Joana de Andes, ele acaba tendo a lição e é mais um aprendizado que o Divaldo nos traz da sua vivência. E ali podemos associar com esse processo de possessão. Portanto, mas quando é uma obsessão, ela é sempre por um espírito malfazejo e é sempre para o mal. E a intensidade é sempre prejudicar. Sendo a obsessão e a possessão, mais frequentemente, são individuais. Mas Kardec nos faz uma advertência muito interessante. E ele traz experiência lá no rodapé da Gênese de um caso que aconteceu numa determinada cidade. Ela geralmente é individual, todavia pode acontecer um processo epidêmico de obsessão. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como uma tropa de inimigos que vai invadir aquela cidade. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Então, há várias passagens no Evangelho que Jesus retira de várias pessoas o jugo de espíritos impuros que estão em possessão. E o processo é sempre o mesmo, manipulando os fluidos, agindo no perispírito, sempre é este o processo, e claro, com a sua grandeza e a sua superioridade moral. Contanto que os discípulos não conseguiam entender, mestre, nos ensina como fazer isto. E diziam, homens de pouca fé. Então, é a autoridade moral que afasta? Não. Porque para uma interferência material se usa a matéria. Para uma interferência espiritual se usa a autoridade moral. Eis a diferença. E a gente está já chegando bem no finalzinho, a gente não pode deixar de fazer referência à CID-10, que a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças e relacionada à saúde. Veja bem, até 1998, a Organização Mundial de Saúde, tão falada atualmente, que muitos talvez só conheceram essa Organização Mundial agora, nesse momento de pandemia, que toda hora está na mídia, aí seus diretores, seu presidente, que conduzem essa instituição tão importante para nós. A Organização Mundial de Saúde definia a saúde como bem-estar, como um completo bem-estar biológico, que é o físico, psicológico e social. A partir de 1998, a Organização Mundial de Saúde inclui o espiritual. Então, a saúde, nossa saúde, ela está associada a um bem-estar biológico, físico, psicológico, mental, social, as nossas relações humanas, e espiritual. E há um avanço muito grande, porque o espiritual ele entra como um aspecto muito importante. E muitas ciências avançando neste contexto, nos falando da questão espiritual. E basta a gente pesquisar, e a gente vai encontrar muito hoje a ciência espiritual. Por exemplo, o campo da antroposofia na medicina, que o SUS, aqui a nossa Agência Nacional de Saúde, o Conselho Federal de Farmácia, aprova as medicações, e a essência da antroposofia está em dizer que nós somos um ser espiritual vivendo uma vida corporal. E entre outras e outras que já trazem essa abordagem, em que o avanço que teve
Kardec, logo depois de Kardec, por exemplo, vem a teoria da relatividade e abre campo para subpartículas atômicas, e hoje a gente já estuda e vem a ciência quântica, vem a mecânica quântica, um avanço. E nessa questão da saúde, a CID vem inovar nesse sentido de que traz o lado espiritual. E também coloca aqui estados de transe e de possessão em que a pessoa o quis fazer, por exemplo, os médiuns na casa espírita, ou as pessoas que ouvem, não precisa estar na casa espírita, as pessoas dizem que ouvem espíritos, que elas conseguem ver espíritos, não precisam mais tomar remédio de tarja preta a vida toda, porque não podem os médicos hoje desprezar a mediunidade dessas pessoas. Não pode desprezar e simplesmente como muitos e outros foram taxados como loucos, foram levados às fogueiras no passado, porque diziam que viam espíritos, diziam que conversavam com espíritos. E hoje já permite essa questão de que esses médiuns não necessariamente estão passando um processo. Então nós temos a questão patológica, que pertence ao campo da psiquiatria, quando há alterações do estado de consciência, que não é ampliar o estado de consciência, não é patológico. Nos dá, inclusive, uma dimensão muito maior, e a gente tem hoje que um Hilber, tivemos aqui no Brasil, que se radicou aqui, o francês Pierre Rivaio, temos aí a psicologia transpessoal, trabalhando essa questão da expansão das consciências, né? Temos a obra toda de Joana de Antes, da psicologia espiritual, que nós não vamos aqui, não temos um conhecimento mais profundo, mas não poderíamos deixar de tocar no assunto. Mas temos muito aí na contribuição do Marlon, na contribuição do Divaldo e tantos outros. Então, não podemos desprezar mais essa questão espiritual. E hoje temos a medicina tendo que respeitar a questão da mediunidade. E, para finalizar, não poderíamos deixar de falar, evidentemente, da superioridade de Jesus. Que Jesus operava os milagres, manipulando esses fluidos, através do fluido perispiritual, como não deixava de ser, e a superioridade que ele tinha sobre os homens não se prendia às particularidades do seu corpo, mas às do seu espírito, que dominava a matéria absoluta, e a de seu perispírito, aurida da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então a autoridade de Jesus estava na grandeza do seu espírito, não na grandeza do seu corpo. E o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele assistia aos outros. Se recebesse um influxo estranho, este não poderia ser senão de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era um médium de Deus. E assim, meus amigos, a gente chega ao final da nossa exposição, agradecendo a presença de todos. E, como eu disse para vocês, eu fiz um mapa mental. Vamos ver se dá para vocês. Vou tentar me aproximar um pouquinho mais aqui. Em virtude do nosso estúdio, o que tem de verde, em virtude do fundo ali, ele evidentemente distorce aí, tá? Então vou tentar aqui explicar para vocês este mapa mental, vou deixar aqui, ó, tá vendo? Então vamos lá. Tudo começa em Deus, causa primeira de todas as coisas. Aí a gente vai ter o princípio espiritual, deixa eu ver aqui assim, né? O princípio espiritual, que vem o espírito. Do princípio material, a matéria, o espírito age sobre a matéria, e aqui a gente vai ter a evolução dela, o fluido cósmico universal, que é a sua origem, a matéria primitiva elementar, e ele vai desse primitivo, chega ao estado aqui de, o ponto intermediário que eu falei, ó, aqui é o estado de eterização ou imponderabilidade, onde acontecem os fenômenos do mundo invisível. Fenômenos espirituais ou psíquicos, aqui é a vida espiritual. Campo da ciência espírita. Eu coloquei o perispírito aqui, veja, ele não é ponderável. Eu coloquei ele aqui porque ele é o intermediário entre o corpo e o espírito. Por isso eu coloquei ele aqui, tá? Só para a gente entender didaticamente. Então vem o ponto intermediário, e aqui nós temos o estado de materialização ou ponderabilidade, onde acontecem os fenômenos do mundo visível, materiais, a vida corpórea. E a gente colocou aqui a tabela periódica, que é onde o homem opera aqui a questão dos átomos, né? E a questão dos subátomos. E coloquei um campo aqui, ó,
um campo diferente aqui, é porque essa ciência do homem avança e vai ter esse grande encontro dessa ciência espírita com a ciência propriamente dito, e no futuro, lá na frente, termos uma única ciência, né? Então a gente vai avançando, e aqui embaixo eu coloquei que é onde ocorrem os fenômenos, seja de origem da nossa matéria, seja de origem da questão dos milagres que acontecem aqui ou aqui. Todos que aconteceram um dia aqui que eram inexplicáveis, hoje são explicáveis, estão aqui na ciência propriamente dita. Energia elétrica, por exemplo. E outros que ainda não se explicam estão aqui ao campo do espiritismo explicar. Este materialzinho aqui, este guiazinho, vai estar disponível para download, tá? Então vai ficar à disposição de vocês. Então, esse material foi composto com a ajuda das minhas universitárias em casa. Tive ajuda em casa, eu fiz um desenho a lápis num papel comum e fizeram a transformação no computador e eu só fiz a impressão. E quero aqui agradecer as minhas universitárias de casa que me ajudaram nesse sentido. E assim, meus irmãos, a gente chega ao final da nossa apresentação. Eu espero que tenha de alguma forma despertado em cada um de vocês esse interesse da busca. Não se prendam a mim, e sim à doutrina espírita, ou a qualquer um daqueles que a conduzem. Claro, são muitas referências que nós temos e companheiros muito preparados, que têm muitos trabalhos na internet à nossa disposição. Mas, acima de tudo, busquemos essa doutrina Kardec, que traz Jesus para nós e que traz essa explicação toda. E não deixemos a nossa submissão ao Pai, neste momento de pandemia, acreditando neste Pai que Ele é a causa primeira de todas as coisas. Submetamos tudo a Ele que encontraremos consolo. E agradeço assim e desejo a todos muita paz, muita luz. E o milagre da vida é nós sermos gratos a Deus. Muito obrigado a todos, fiquem em paz e até um próximo momento. Então, meus irmãos, para finalizar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, fazer a nosso agradecimento a esse milagre da vida, que é estarmos aqui, nessa oportunidade bendita que o Pai nos concedeu, de mesmo distantes fisicamente, muito embora muito próximo eu esteja com os nossos amigos Evandro e Márcia Cássia, e sentindo a vibração de todos aqueles que compõem esse agrupamento, essa família Ser Luz, esse milagre que é podermos nos elevar e sentir que podemos nos encontrar nessa expansão perispiritual, em que convido a todos a fazer neste momento, se recolhendo ao seu íntimo, fazendo este mergulho interior, mergulhando para dentro, sentindo a presença divina em nós. Afinal de contas, Jesus tão bem nos colocou a importância de nos recolhermos para esse encontro com o Pai. E ele sempre o fazia, afastando-se dos seus discípulos e de tudo para esse recolhimento. Mas o Pai estava ungido com ele. E nós somos criaturas de Deus. E na pergunta feita por Kardec, onde estão as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na vossa consciência. Portanto, estão em nós, e mergulhemos e sentimos essa presença divina, e que possamos assim nos unir em propósitos para envolver o nosso planeta neste momento pandêmico que afeta tantos dos nossos irmãos, na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde psicológica e mental. E tantos estão assim, aprisionados ao medo, aprisionados às ansiedades, aprisionados às angústias. E muitos se encontram nas UTIs, precisando de auxílio de respiração. Que possamos assim envolver o nosso planeta como um todo, para doarmos essas nossas energias em favor de todos os nossos irmãos necessitados e sentindo assim também essa vibração em nós, porque somos também necessitados muito
já que estamos juntos nesse planeta de provas e expiações para todos nós. E assim, Senhor da vida, Tu fica conosco e ilumine cada um no seu lar neste momento, ilumine cada família, e aquele que se encontra sozinho, que possa sentir-se que estamos juntos nessa jornada de amor e que jamais está sozinho, bastando assim elevar o seu pensamento, fazer esse mergulho que encontra nada mais, nada menos do que o Pai dentro de si, e isso nos conecta todos como irmãos. Muito obrigado e fiquemos todos em paz, e muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade dessa jornada, que assim seja.